Seja bem-vindo aqui a um possível novo quadro do canal, que ainda não tem nome porque eu não sou tão criativo assim, mas é um quadro de perguntas e respostas. Eu selecionei aqui algumas perguntas lá no meu Instagram, postei nos stories uma caixinha pedindo algumas perguntas para responder em vídeo e eu selecionei algumas delas aqui pra gente responder. Vamos ver no que dá, é o primeiro vídeo que eu gravo, ainda não tem nome. Se você tiver uma sugestão para um nome para esse quadro, deixa aí nos comentários que vai ser bem melhor do que a minha criatividade limitada. Com certeza. Eu não vou enrolar muito aqui nesse vídeo não, como é de costume do canal. Se você gosta desse tipo de assunto, se você gostou da ideia desse quadro, já deixa um like, se inscreve aí no canal do botão vermelho, porque você me ajuda muito, passa a receber as notificações dos meus próximos vídeos e começa a me seguir lá no Instagram, porque você tem a oportunidade aí de me mandar as próximas perguntas para esse quadro se ele vingar, se a gente fizer uma segunda edição. Vamos já de cara aqui para a primeira pergunta, que é do Vivendo a Paternidade. O que você acha do ETF VT? Pode se resumir a somente ele e sua exposição ao mercado global? Legal, a gente já vai começar aqui com uma pergunta sobre investimentos no exterior. Cara, é o seguinte, eu acredito que sim, eu acho que é um ETF excelente para quem quer construir essa exposição ao mercado global. Você pode investir só nele se for do seu interesse, né? Um ETF bem diversificado, mas eu não gosto muito dessa estratégia de investimento global, então não é algo que eu faria na minha carteira. O meu investimento em ETFs, eu gosto de seguir uma metodologia de Factor Investing, né? Que é uma metodologia de fatores. A gente identifica alguns fatores em ações e investe de acordo com esses fatores. E eu utilizo o modelo do Five Factor Model, né? Que é o modelo dos 5 fatores do Eugene Fama, o economista americano que é o mesmo que fundamentou a hipótese dos mercados eficientes, né? Que gera esse debate gigantesco aí na internet de preço importa ou preço não importa. Eu gosto de investir de acordo com a metodologia dele, né? Ele identificou ali 5 fatores, por isso que o nome é Five Factor Model. Tem um paper sobre isso que é muito interessante para quem consegue ler inglês e tem ali um certo conhecimento de estatística. Pode ler que você vai acrescentar muito aí no seu conhecimento, mas ele identifica 5 fatores em ações, né? Ele analisa janelas históricas e identifica 5 fatores em ações que as fizeram performar melhor do que a média de mercado. E dentre esses 5 fatores, 3 deles são principais e replicáveis em ETFs, que são os fatores Market, Value e Size. Então eu gosto de investir de acordo com esses 3 fatores. O fator market aqui, ou mercado em português, é simplesmente a exposição genérica ao mercado. Então o simples fato de você estar exposto ao mercado durante um longo período de tempo, você já está exposto a esse primeiro fator, ou seja, através de ETFs você consegue replicar isso daqui com facilidade. O segundo fator é o fator value, em português valor, né, que são ali as empresas de valor e não as empresas de crescimento. Então eu gosto de investir em ETFs que replicam índices de empresas de valor, né? A gente pode fazer uma aproximação entre empresas de valor e empresas de dividendos. Eu gosto de investir nesses ETFs que replicam empresas de dividendos. E o terceiro fator, que é o fator size, ele identificou que em longos períodos de tempo, empresas que são small caps, né, que possuem ali um baixo valor de mercado, performam melhor do que a média de mercado. Então eu gosto de utilizar essa metodologia nos meus investimentos em ETFs, né? Um Factor Investing de acordo com o Five Factor Model, em que eu vou replicar ali ETFs na minha carteira que seguem índices gerais de mercado, estão expostos ao mercado, que são de empresas small caps e de empresas de valor. Então eu vou pegar ali ETFs que são de small cap value, como por exemplo o IJS. Eu gosto bastante dessa metodologia de investimentos lá no exterior. Mas para quem quer uma exposição global, uma exposição genérica bem diversificada, o VT pode servir sim como uma opção. Eu só não gosto, não acho que é a melhor forma de investir no exterior. Eu prefiro esse Five Factor Model do Eugene Fama em um modelo de investimento de Factor Investing, né? Eu falei muita coisa complicada aqui. Deixa aí nos comentários também se você conseguiu entender, se você acha que isso daqui é muito avançado e você ainda não está nesse nível. Eu posso trazer um conteúdo mais abrangente, mais detalhado sobre essa estratégia de investimentos lá no exterior. A depender dos comentários de vocês, eu posso realmente fazer um assunto que eu gostaria muito de comentar. Eu só tenho um pouco de receio de não ter muitas visualizações, porque é algo bem mais avançado, né? Investimentos no exterior, não é todo mundo que está interessado nisso ainda. A galera ainda está começando a investir aqui no Brasil. Mas vamos partir para a segunda pergunta, que é do Pedro AVP Melo. Para você, qual criptomoeda apresentou o melhor projeto? É uma pergunta interessante aqui também, só que é complicada de responder porque eu só analisei uma criptomoeda na minha vida. Você tá falando sério? Putz, cara.
Se você tá assistindo esse vídeo aqui, você provavelmente já me conhece, né? Já é inscrito no canal ou me segue lá no Instagram. Se você não me conhece, faz esses dois, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram. Mas eu invisto em criptomoedas, né? Em Bitcoin, para ser bem específico, desde 2016. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou colocar no card que eu já contei a minha história, como eu comecei a investir, como que eu cheguei na bolsa de valores, mas eu vou resumir aqui para você que não me conhece e caiu de paraquedas nesse vídeo. Eu comecei a investir em Bitcoin lá em 2016, quando eu ainda estava na escola, eu tinha 16 para 17 anos, era o segundo ano do ensino médio, e eu conheci o Bitcoin quando ele custava só 300 reais, mas eu não entendia muito bem o que ele era, não sabia muito bem o que estava acontecendo, e eu fiquei naquela indecisão, será que eu compro, será que eu não compro? Algum tempo depois, eu ainda nessa indecisão, o Bitcoin acabou se valorizando para 3 mil reais, e aí eu falei, pô, é agora que eu tenho que comprar. Se ele está se valorizando, vai continuar se valorizando. Isso daqui não é uma verdade absoluta, pelo amor de Deus. Mas eu decidi comprar, acabei comprando e realmente foi o que aconteceu para minha sorte. Algum tempo depois que eu comprei, o Bitcoin acabou subindo para 50 mil reais, né? Foi uma tacada de sorte por completo. Não teve competência nenhuma no que eu fiz, foi apenas sorte. E aí eu me interessei, comecei a estudar de fato o Bitcoin, entendi como o Bitcoin funcionava, achei um projeto bem interessante na época e ainda acho, é por isso que eu invisto. Se eu não achasse mais, eu não teria Bitcoin na carteira, mas eu tenho. E aí eu comecei a estudar sobre várias outras formas de investimento também. Acabei chegando na bolsa de valores, nas ações, nos fundos imobiliários, nos ETFs, nos REITs lá do exterior e por aí vai, né? Foi assim que comecei a minha história no mercado financeiro. Mas acontece que até hoje eu nunca estudei nenhuma outra criptomoeda, só o Bitcoin. O Bitcoin é o único projeto de criptomoeda que eu conheço. Recentemente, há pouco mais de uma semana, eu comecei a estudar a Ethereum, né? Que é uma criptomoeda bem falada também no mercado. Eu comecei a estudar, mas ainda estou ali no processo de estudos, então eu não me sinto muito confortável ainda para falar sobre o projeto geral da Ethereum. Até o momento que eu estudei, até a data que eu tô gravando esse vídeo, eu tô achando algo sensacional. Um projeto tão bom ou talvez melhor do que o do próprio Bitcoin. Mas eu ainda não finalizei os estudos, ainda não cheguei em uma conclusão como eu cheguei lá em 2016, em 2017, um pouco depois pro Bitcoin. Então a única resposta que eu posso te dar nesse momento é o Bitcoin, porque foi o único projeto que eu analisei, né? Mas também não seria uma comparação muito justa, eu não tenho como definir qual é o melhor projeto, sendo que eu só analisei um projeto, né? Então essa pergunta aí realmente fica um pouco difícil de responder, mas eu tô gostando muito da Ethereum e eu gosto bastante do Bitcoin desde 2016. Vamos partir aqui para a terceira pergunta, e é engraçado porque esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando para essa série, eu não sei exatamente quantas perguntas que eu deveria colocar, né, pro vídeo ficar interessante. Deixa aí nos comentários também desse vídeo se você tiver uma sugestão, né, 3 perguntas, 4 perguntas, 5 perguntas, o que você acha que seria interessante. Tem várias perguntas inúteis aqui também, né, eu brinco muito com vocês lá no Instagram, então quando eu abro caixinha sempre tem umas perguntas de zoeira, né, tem uma galera me perguntando aqui em quanto tempo eu preparo o meu café da manhã, como que faz merengue no forno, qual que é a temperatura que você faz, eu nem sei o que é merengue direito. Mas enfim, vamos partir aqui para a terceira pergunta séria, que é a seguinte: Abit 11 ou IRDM 11, sabe qual é a diferença entre eles? Essa daqui é uma pergunta do Iguin, é o arroba do Instagram do cara. Bom, a diferença entre os dois ativos aqui é a mesma diferença entre quaisquer outros ativos, né? São ativos diferentes, eles fazem coisas diferentes, eles funcionam de forma diferentes. As semelhanças aqui entre os dois ativos que você trouxe é que os dois são fundos imobiliários de papel, né? São fundos imobiliários que não investem em imóveis reais, eles investem em papéis, em títulos. Eu não sou muito fã de fundos imobiliários de papéis, eu prefiro os fundos imobiliários de tijolo, né, que investem em imóveis concretos, em shoppings, em lajes corporativas, em galpões logísticos. Eu não gosto muito desses fundos imobiliários que investem em CRIs, né, em certificados de recebíveis imobiliários, como é o caso desses dois que você trouxe, porque a confiança que você precisa ter na gestora desses fundos imobiliários é gigantesca, né? CRI é um título bem difícil de ser analisado, então você precisa confiar muito que a gestora está fazendo um bom trabalho. E você corre ali um risco que é maior do que nos fundos imobiliários de tijolo, na minha visão pessoal, é claro. Então eu não gosto muito de fundos imobiliários de papel, não invisto em nenhum deles. Mas se eu fosse obrigado a investir em algum deles, nos dois que você trouxe, por exemplo, se alguém colocasse uma arma na minha cabeça e me obrigasse a fazer isso, eu provavelmente investiria no IRDM 11, e lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, eu tô te respondendo o que eu faria se eu tivesse que comprar um dos dois, né? Sob ameaça, né? Uma arma na minha cabeça. Se eu fosse obrigado a comprar um dos dois, eu provavelmente preferiria aí o IRDM 11. A principal diferença na forma de atuação
gravação dos dois, se eu não me engano, né? Porque como eu não invisto, eu não acompanho de perto, mas se eu não me engano, a principal diferença é que o Habit 11 ele é bem focado ali em CRIs residenciais e de shoppings, enquanto o IRDM 11 ele é mais voltado para CRIs corporativos. Eu acho que a gestão tem feito um trabalho mais interessante também do que do Habit 11. Eu não gosto de nenhum dos dois, não tenho nenhum dos dois em carteira, mas se eu fosse investir em algum, provavelmente seria o IRDM 11. Vamos partir aqui então para a quarta pergunta do vídeo, e eu acho que eu vou fazer a última pergunta, vou deixar isso com 4, porque a gravação já está com mais de 20 minutos aqui, e aí eu quero fazer um vídeo mais reduzido, porque é o primeiro do quadro, né? No próximo a gente pode colocar mais perguntas se você achar que é o mais válido. A quarta pergunta aqui é da Lari Araújo. Se você só pudesse ensinar uma coisa para seu futuro filho pelo resto da vida, qual seria? Pô, essa daqui é uma pergunta muito difícil de responder, né? Se eu só pudesse ensinar uma coisa pro meu filho, o que eu faria pelo resto da minha vida? Uma única coisa? Porra, uma única coisa ensinar pro meu filho? Como pular essa pergunta, não? Eu acho que eu provavelmente vou dar uma resposta sem sentido aqui, não sei se era bem o propósito da pergunta, né? Mas eu teria que pensar bem mais para encontrar uma resposta para isso daí. Se eu pudesse ensinar uma única coisa pro meu filho, falando aqui o que veio na minha mente primeiro, tá? Não sei se no futuro ainda vai ser a mesma coisa, mas eu acho que eu ensinaria a ler. Eu acho que esse daí é um ensinamento bem valioso que eu posso passar pra ele, e ele consegue aprender bem mais coisas com esse conhecimento inicial, né? Se você sabe ler, se você sabe escrever minimamente bem, você consegue se desenvolver nas mais diversas áreas da sua vida. E se ele souber ler, por exemplo, ele consegue ler um livro que eu gosto muito, que é o 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, e aí já seriam mais 12 ensinamentos pra ele, né? Então eu meio que fiz aquela quebra de expectativa do gênio, né? Quando você abre ali a lâmpada do gênio, você só pode pedir um pedido, e você pede o quê? Pô, eu quero ter 3 pedidos. Isso daqui é o bug na Matrix, né? Então, na sua pergunta, eu daria o bug na Matrix. O que é que eu posso ensinar pro meu filho? Eu ensino ele a ler, e aí ele lê vários livros e aprende várias outras coisas. Não sei se eu poderia escolher isso daqui, mas se eu estivesse nessa situação hipotética aí, provavelmente eu ensinaria meu filho a ler, beleza? Respondendo aqui de forma completamente aleatória, aproveita para deixar aí nos comentários, eu achei uma indagação interessante, o que é que você ensinaria para o seu filho ou futuro filho, se você ainda não tiver, se você só pudesse ensinar uma coisa para ele pelo resto da vida. Deixa aí nos comentários que aí eu vou saber se eu fui burro ou se eu fui inteligente na resposta. Bom, então eu acho que é isso daqui. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like aí embaixo e se inscrever no canal, especialmente nesse vídeo, porque como é um quadro novo, o seu like e a sua inscrição vão me mostrar se vocês gostaram ou não, se eu trago mais vídeos ou não, beleza? Aproveita para me seguir no Instagram também, que aí você consegue me enviar as perguntas pro próximo vídeo, e deixa, pelo amor de Deus, aí nos comentários, né? Eu pedi para vocês comentarem várias coisas, mas se você tiver que escolher só uma coisa para comentar, por favor, comenta um nome para esse quadro, porque eu tô vendo que eu não vou conseguir não, vai ser bem difícil achar um nome para esse quadro. No momento é um quadro sem nome, mas com a sua ajuda aí eu vou conseguir encontrar um nome legal, a gente vai batizar esse novo estilo de conteúdo no canal, beleza? Aqui na descrição eu vou deixar todos os meus links, incluindo do meu Instagram, que eu acabei de falar pra você me seguir lá, e eu vou estar colocando na tela aqui um outro vídeo muito interessante que eu já trouxe pro canal, pra você assistir na sequência. Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.